Eu queria, para começar, todo mundo trouxe Bíblia? Vocês não trouxeram, eu vou ler aqui para a gente começar o nosso... Acho que a Ana vai projetar também, eu não sei, não lembro se ela fez. Mas eu quero que vocês abram em Marcos 8, e eu vou ler de 34 a 38. É uma passagem bem conhecida. Sei lá, minha versão está meio diferente aqui, mas eu vou ler a que eu tenho aqui agora. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? O que foi? Eu percebi. Então eu vou ler de novo porque a Ana projetou o texto errado. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Vamos orar? Pode abaixar as cabeças? Vai, amado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse tempo de louvor, muito obrigado por o Senhor nos trazer até aqui, Pai. Que possa ser um domingo de bênçãos e que a gente possa entender a sua palavra, que o seu Espírito Santo possa nos tocar, Senhor, e nos indicar o caminho que devemos seguir, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu comecei a preparar essa pregação, o Carlos tinha feito uma série, né, que é... Como chama? Diz-me como andas, né? E aí vocês vão ver aqui que a nossa série aqui, o que eu vou falar hoje, se Deus quiser, a gente não vai andar para lugar nenhum. Mas vamos lá. Eu quero começar para falar para vocês, primeiro, a gente está falando sobre a cruz. Aqui no espaço de nesse versículo ele fala: pegue a tua cruz e siga-me. Eu quero começar para falar o que Jesus não quis dizer com essa afirmação. Tá? O que a cruz não é. Não podemos interpretar a cruz como um fardo. É normal, né? Todas as pessoas falam: putz, esse aqui é o fardo que eu tenho que carregar. Ah, tal pessoa é o fardo que eu tenho, tal pessoa é não sei o quê. Então, isso, no tempo de Jesus, isso não existia. No tempo de Jesus, ninguém pensava ali que a cruz era um fardo. Na verdade, a morte da cruz, era só a morte mais humilhante que uma pessoa poderia ter. Quando você andava com a sua cruz, as pessoas iam zombando você do meio do caminho, as pessoas iam, sei lá, tirando sarro e todas essas coisas, porque você estava carregando o instrumento da sua própria morte. Ninguém ali achava que a cruz era um fardo. Ali todo mundo sabia que a cruz era um símbolo de humilhação. E após Jesus, a gente vê a cruz como um símbolo de perdão, graça e amor. Jesus transforma a coisa mais humilhante da vida dele em perdão, graça e amor. Eu quero, para começar pela lógica, a gente pode presumir que Jesus ele foi crucificado com 3 pregos. Né? Um para cada mão, e o terceiro, em tese, é o pé em cima do outro, e ele foi crucificado com 3 pregos. E eu quero usar essa ilustração de 3 pregos para a gente falar sobre a crucificação do eu.
que nem diz em Gálatas 2:20, que fala: fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Fé no Filho de Deus. Nossa, ficou espacial aqui agora. Tá apitando aí, Heitor. Que me amou e se entregou por mim. Você já parou para pensar se existe alguma coisa hoje te crucificando? E a gente pensa em crucificação como algo ruim. Vamos tentar dialogar um pouco sobre isso, né? Eu quero que vocês pensem como o primeiro prego, no versículo 34, que ele fala: negue-se a si mesmo. Então, o primeiro prego da nossa reflexão aqui, ele é o prego da negação. O primeiro prego que... a negação, ela é uma tarefa mais difícil que existe hoje, uma das tarefas mais difíceis, que é a negação da nossa carne. Eu Vinícius, estou convicto que que a palavra sim, quando a gente usa de uma maneira muito abusiva, ela é mais coisa do diabo do que de qualquer outra coisa. A gente consegue... Eu não sei vocês, mas eu fazia muito disso, né? No começo do nosso casamento, eu e a Ana, todas as pessoas me convidavam para alguma coisa e eu falava sim para todo mundo. E quando via, eu tinha vários compromissos na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo horário. E acabava rolando muita briga, eu e a Ana. A gente teve que se acertar bastante sobre isso. Hoje é muito difícil falar não. Estava mexendo no meu Instagram esses dias, tem uma influenciadora que eu sigo, e ela fez um vídeo, ela falando não para todas as coisas que as pessoas perguntavam para ela, né? E aí as pessoas: você pode me emprestar dinheiro? Ela: não. Ué, mas o que acontece? Você não gosta de mim? Ela: não, só não quero te emprestar o dinheiro. Aí ela ganhou um presente: você gostou? Ela: não. Aí a pessoa: não, você não gostou do que eu dei? Ela falou: não gostei, mas muito obrigado, mas eu não gostei. Ela falou assim: então, hoje em dia, falar não é algo que pode machucar um pouco a sua amizade, machucar um pouco um relacionamento que tem, e aí a gente, por não querer esse conflito, que a gente acaba falando sim, e nem sempre a gente vai cumprir com esse sim, né? A gente tem até treinamentos, né? Eu vi esses dias, eu trabalho num lugar que tem diversos treinamentos profissionais de capacitação para as pessoas, e tinha um treinamento lá que o cara chamava a síndrome do não, e que todos os gestores estavam indicando para os seus liderados irem fazer esse treinamento, que era para que os liderados pudessem falar não para diversas coisas que os gestores pediam, porque eles sempre falavam sim, e depois eles ficavam reclamando sobre o que as pessoas não entregavam. E é muito louco, né? A pessoa que sempre entuchava todo mundo de trabalho e tudo mais, e fazia o cara falar sim, estava indicando para as pessoas fazer esse curso de não. E aí eu vejo que a palavra não, pode ser que ela é muito mais de Deus do que a palavra sim. Porque a palavra não, ela te traz muito mais para um relacionamento verdadeiro do que qualquer outra coisa. E pensando nisso, eu quero que vocês pensem, quando vocês já tiveram a vontade de fazer algo que vai te levar para o pecado? Você sabe que vai te levar para o pecado? E mesmo assim você faz? Nessa hora, eu queria desafiar vocês a falar não. Quando eu tiver com vontade de fazer qualquer coisa que vai me levar ao pecado, diga: eu não vou fazer. Até parece um papo de maluco, né? Você fala: putz, que loucura isso. Eu vou falar para mim mesmo que eu não vou fazer. Mas a questão é, o nosso coração, às vezes, ele é tão enganoso. Nosso coração, assim, ele às vezes, ele está tão enraigado no pecado que ele consegue criar algumas artimanhas que a gente fica se enganando de que a gente pode fazer aquilo e a gente não vai pecar. Se a gente fala não para nós mesmos, o que a gente está fazendo é:
colocando o primeiro prego na nossa própria cruz. Quando a gente fala não para todas as nossas vontades, para todas as nossas vontades que nos afasta de Cristo, a gente está colocando o nosso primeiro prego na cruz. Quando a gente resiste ao pecado em prol de Deus, a gente está crucificando a nossa carne. A gente crucifica a nossa carne com o pecado. A gente está colocando o nosso primeiro prego. Hebreus 12:4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistirão até o ponto de derramar o próprio sangue. O segundo prego é o prego do seguir. No versículo 34 fala: tome a sua cruz e siga-me. O que significa esse segundo prego? É o discipulado. Eu já falei algumas vezes aqui mesmo, e eu sempre comento com as pessoas, que a salvação ela é de graça, mas seguir a Cristo me custa tudo. Hoje em dia, com redes sociais e todas essas coisas, as coisas ficam muito mais fáceis, né? E muito mais fáceis de te desviar de algo. Quem aqui segue, sei lá, uma grande quantidade de famosos, muito maior do que uma quantidade de, sei lá, cristãos que estão fazendo a diferença na vida das pessoas, seja no Brasil, seja no campo missionário? Eu sou um desses. Se alguém tiver vergonha disso, não tem, porque eu sou um disso. E é muito engraçado que a gente segue essas pessoas, a gente sabe exatamente como que essas pessoas vivem, a gente sabe exatamente o que eles fazem, aonde eles estão. Putz, hoje tem um evento tal, eu sei que o influenciador XPTO vai estar lá. E a gente começa a copiar essas pessoas na maneira de se vestir, de como falar, até quais produtos essas pessoas usam e indicam para a gente segue esses caras e faz isso. E eu até entendo, né? Se a gente for parar para pensar com Cristo, quem em sã consciência vai, podendo seguir todas essas pessoas, vai seguir um cara condenado à morte? Mas mesmo assim, mesmo Jesus sabendo que talvez a gente não seguiria ele vai na nossa frente. E olha o que ele diz. Em Isaías 53, versículos de 3-4, tem a versão da NVI, eu copiei a versão da NVT, que eu acho que ela é mais legal para isso, que fala assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Eu gostei dessa parte, né, que ele fala sofrimento mais profundo. Eu nem imagino o que seja isso, eu não posso nem imaginar. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Seguir significa repetir os mesmos atos, ir na mesma direção. Quando a gente segue Jesus, a gente está deixando para trás, a gente está deixando de ir onde a gente quer ir. E aí a gente está indo para onde Jesus está. Quando a gente segue a Jesus, a gente está prendendo o nosso pé na cruz. Sobre o terceiro prego que eu quero falar, é o prego do perder. No versículo 35 ele fala: quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Essa é a terceira martelada mais dolorosa de todas. Quem aqui gosta de perder? Levanta a mão. Cara, eu odeio perder. Eu odeio com todas as minhas forças perder. É difícil demais para mim isso. Eu odeio tanto perder, tanto, mais tanto, que eu já nem jogo mais nada. Vira e mexe quando a gente está, sei lá, em casa, fazendo algumas coisas, as pessoas, vamos jogar tal coisa. E eu fico ali do lado, não quero. Aí, putz, mas por que você quer? Você é muito chato, né? A Sara que fala muito disso para mim, que eu sou muito chato, que eu não gosto de jogar porque eu sou chato, que não sei o quê. Mas a verdade é porque eu fico... Me dá uma dor tão grande perder,
e seja um par ou ímpar, que aquilo me consome de uma maneira e eu descobri uma saída para isso. É só eu não jogar. Só eu não brincar, só não sei o quê. Por mais que seja brincadeira, né? O Otávio sabe muito bem quando eu era mais menino, agora eu já não tenho mais condições disso, a gente jogava bola, né, Otávio? Nossa, cara, como eu ficava bravo, pelo amor de Deus. Gosto nem de lembrar. Ai, ai. Assim como os outros pregos, eles possuem a importância, né, de a gente pregar a nossa carne, a gente seguir Jesus, então a gente está amarrando os nossos pés ao caminho de Jesus. Esse aqui ele tem uma importância especial, porque uma mão perfurada, ela não tem força para nada mais. Ela não tem força para segurar nem opinião e nem desejo mais. Esse prego faz a gente se sentir incapaz de pegar qualquer coisa. Nossa mão vazada, tudo se escorre. E é assim que a gente se sente quando perde. Eu ficava virado, né? Mas assim, depois eu fico lembrando de coisas que eu gosto, né? Como o Brasil na Copa me deu um vazio tão grande, até hoje dói isso, né? Ontem a gente estava assistindo o jogo do Brasil, eu quis parar de assistir. O Otávio queria assistir, eu falei, não, eu quero parar porque isso aqui me dói demais aqui assim. Quando a gente abre mão de qualquer coisa em prol de Jesus, a gente fica preso na cruz como Jesus estava preso. E é nesse momento que a gente está de braços abertos para Jesus. Não importa o que você perdeu, nada. Não importa quais são as competições, não importa o que você perdeu. Porque o que importa é o que você vai ganhar na ressurreição, junto com Cristo, na segunda volta de Cristo. E para ganhar, é preciso perder. Quando eu estava preparando isso, eu fiquei pensando nessa loucura de se prender na cruz, né? Você mesmo. E você também pode estar se perguntando sobre isso, que é uma loucura ficar pregado na cruz. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Até aqui, tudo bem? Vocês concordam sobre a gente? Legal. Se seguimos a Cristo crucificado junto com Cristo, como lemos lá em Gálatas 2:20, e o que nos mantém crucificado com Cristo é quando negamos a nós mesmos, seguimos a Cristo e quando perdemos a nossa vida por Cristo. E aí eu queria que vocês imaginassem uma cena. Quando Cristo foi crucificado, qual que foi a frase que Cristo mais ouviu ali? Naquela hora, que ele acaba de ser crucificado, levanta a cruz, não sei o quê, todo mundo olhando, Cristo olhando de cima para as pessoas. Eu tenho um chute, meu, Vinícius, né? Que a frase que ele mais escutou ali está em Marcos 15:30, que fala, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Eu acho que era o que estava todo mundo esperando ali, assim. Fala, cara, ele é Deus mesmo, assim? Então vamos, porque ele vai descer. Ele vai descer da cruz aqui. E vocês já pensaram o que aconteceria se Cristo é Deus, né? Cristo ele tem todo o poder da humanidade nele e ele realizou milagres muito maiores do que descer de uma cruz. Vocês já imaginaram assim que ele poderia provar que ele poderia descer da cruz? O que aconteceria? Será que ele não teria, sei lá, provavelmente eu acho que ele teria perdido a ressurreição. Todos os dias, seja no trabalho, seja até mesmo em casa, né, a gente é provocado a descer da nossa cruz. Porque toda vez que a gente desce da nossa cruz, a gente está deixando de se negar a si mesmo, estamos deixando de seguir a Cristo e estamos deixando de... Eu esqueci o segundo ponto, terceiro ponto, né? Estamos deixando de perder a nossa vida para viver a vida de Cristo. Todos os dias acontece isso, e todas as vezes a gente é provocado não a descer só da nossa cruz, mas a abandonar o Evangelho. O mundo hoje trabalha para que você desça da sua cruz. Isso significa abandonar um propósito.
E quanto mais a gente tem a tentativa de nos salvar, né? Porque pode ser que a gente esteja em algum momento que a gente fala assim, pô, eu preciso descer dessa cruz aqui, porque isso está me machucando. Quanto mais a gente tenta nos salvar, é que aí a gente coloca tudo a perder. Eu separei 3 coisas de o que te faz descer da cruz. O primeiro deles é o medo. O medo é um dos sentimentos mais ameaçadores que existe. E é muito engraçado, né? Eu quando acordei hoje, eu não gosto muito de vir aqui na frente falar, o Carlos ele sabe disso, ele fica insistindo para eu vir aqui e eu sei lá. E é porque eu tenho muito medo de vir aqui falar algum tipo de idiotice, acho. Tenho muito medo de falar alguma coisa e levar as pessoas a cometerem erros. Eu sinto que o peso disso é muito grande. Então, toda vez que, por mais que eu possa, se o Espírito Santo um dia tocar a campanha de casa e falar assim, ó, quero que você vá lá e fale isso para a pessoa X, eu vou ter medo ainda de falar. Eu sempre tento fugir da responsabilidade do que é levar a palavra de Deus. Por mais que Jesus tenha falado isso, eu sempre tento fugir disso. E eu entendo que é o inimigo que coloca isso na minha vida o tempo todo. Ele me dá ousadia e intrepidez para fazer muitas outras coisas. Ele me dá ousadia para, sei lá, tomar algumas decisões que as pessoas têm medo de tomar, ou que as pessoas enrolam. Não quero me vangloriar de nada, mas ele foi que nem a obra dessa igreja. Ela passou um ano sendo pensada e chegou um dia que eu falei assim, não, vamos. O Espírito Santo está me dizendo que a gente vai fazer isso, que vai dar certo. Vamos. Mas na hora de falar alguma coisa para as pessoas, em que eu possa abençoar, isso me dá medo, e é isso que faz descer da minha cruz. E eu entendo que isso é normal. Jesus, ele teve medo. Em Mateus 27:46, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele estava ali vivendo um momento de incerteza. É isso que o medo faz. O medo te coloca incerteza de que as coisas podem não dar certo. Jesus estava vivendo esse momento de incerteza e ele podia descer da cruz ali. Ele é Deus, ele tem esse poder. Mas Jesus venceu o medo e ele confiou no plano de Deus. Ele sabia sobre o plano de Deus e ele confiou. E não foram nenhum prego que segurou Jesus naquela cruz, naquele momento. O que segurou Jesus naquele momento foi o amor que ele tem pela humanidade. O amor que ele tem por nós. Por mais que ele sentisse medo, por mais que estivesse doendo, por mais que ele fosse açoitado, ele estava ali. Somente o amor faz com que as incertezas não alimentem o medo. Porque o verdadeiro amor, a gente canta isso, né? O verdadeiro amor lança fora o medo. E é esse amor de Deus que vai te ajudar a não descer da sua cruz. O segundo ponto é raiva. As acusações dirigidas para Jesus naquele tempo em que ele foi açoitado e todas essas coisas, elas eram injustas. Todo mundo concorda que aquilo ali era injusto. Eu fico pensando, né, e assistindo The Chosen, isso mostra muito, né? Jesus, ele não fazia nada de errado, absolutamente nada. Ele ia e ele só demonstrava amor e compaixão pelas pessoas. Ele curava as pessoas e a única coisa que ele fazia era falar a verdade. Jesus, ele falava muito não, ele falava pouco sim para as pessoas, assim. E ele podia ter se irado, cedido à ira e descido da cruz e falar alguma coisa falar para a galera assim, alguma coisa assim como que era, olha, eu não ia falar nada, mas já que vocês estão aqui me xingando, já que vocês estão aqui perguntando, já que vocês estão aqui falando, aqui, alguém conhece essa frase, né? Alguém já falou aqui um pouco dessa frase aqui, né? Uma pessoa que
está sendo injustiçada, e ela levanta ali e fala, não, agora, deixa que agora eu vou falar. Né? Jesus podia fazer isso, claro, ele era Deus, ele estava sendo injustiçado demais, e ele era o próprio juiz. É muito engraçado isso, né? Que ele era o próprio juiz, ele podia ter decidido falar, galera, vamos conversar aqui de verdade. Mas, mais uma vez, por misericórdia de nós, Jesus ele ficou horas e horas e horas sentindo dor e sofrimento até que ele se entrega para a humanidade. A raiva, ela é uma das coisas que mais te cega, acho. As maiores desgraças da humanidade, elas aconteceram por causa de alguns minutinhos de raiva. Né? Eu conheci gente já que construiu uma vida inteira. O cara passou 40, 50 anos construindo uma vida. E por causa de 1 minuto de raiva, o cara perdeu a vida inteira. Para vencer a raiva, só existe uma maneira. É preciso ter paciência. É uma das coisas mais difíceis do mundo é ter paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Só Deus pode acalmar um coração ofendido. A raiva está muito ligada ao coração ofendido, quando a gente se sente ofendido. Né? Efésios 4:26, é muito louco eu ouvi o Carlos falar essa frase algumas vezes para mim essa semana, e não necessariamente para mim, mas eu pego para mim, porque eu sou um cara que, quando eu dirijo, eu pareço o Pateta dirigindo às vezes, né? Vocês já viram o desenho do Pateta? Que ele fica muito, muito bravo dirigindo? Eu tenho pensado muito nisso. Efésios 4:26 diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deixa a raiva tomar conta de vocês. Porque a partir do momento que a gente deixa a raiva tomar conta da gente, a gente acaba descendo da nossa cruz. Terceiro ponto que eu separei, último, que o que faz a gente descer da nossa cruz é o orgulho. Eu quero que vocês sejam sinceros agora, de coração. Quantas vezes na vida vocês já disseram a frase, quem é você? Ou quem é o fulano para falar de mim? Jesus, de novo, né? Vou voltar aqui no tempo, que eu fico voltando porque às vezes eu não entendo isso. E eu não sei se vocês são iguais a mim, mas eu não entendo e eu fico voltando. Jesus, ele, depois de ter apanhado, ele carregou a cruz por não sei quanto tempo. Ele foi xingado, cuspido. Aí ele foi crucificado. Todo momento as pessoas estavam ali fazendo o que mais de mal eles podiam para Jesus. Aí Jesus, ele é crucificado, a cruz fica. Ele estava lá no alto, vendo a galera ainda continuar xingando ele, vendo a galera ali zombar dele. Eu tenho certeza que Jesus, a certeza absoluta que Jesus olhou todas aquelas pessoas de cima. Ele viu aquele monte de pecador, pessoas xingando ele e tudo mais. E essa frase de quem é o fulano para falar alguma coisa de mim, em nenhum momento sequer passou pela cabeça de Jesus. Eu acho que naquela hora Jesus, eu não vou falar para aqui que Jesus sorriu, né? Mas Jesus, ele não teve orgulho nenhum que faria ele descer da cruz. Poderia, porque ele era Jesus, Filho de Deus. Mas muito pelo contrário, ele foi humilde, ele negou-se a si mesmo. Provavelmente ele deve ter pensado assim, sim, foi para isso que eu vim. Foi para morrer pelo pecado que você está cometendo exatamente agora. Que nós estamos cometendo exatamente agora. Precisa tomar bastante cuidado, porque o orgulho também, ele se camufla. Ele se camufla de autopiedade ou falsa modéstia. O diabo, ele é bom, cara, em transformar essas coisas. Ele é muito bom, assim, fazer com que coisas ruins pareçam boazinhas. E aí você fica lá todo
ah, não, muito obrigado, eu não sou isso, mas na verdade ali você está todo orgulhoso por dentro de todas essas coisas. E aquilo ali está fazendo você descendo da sua cruz. Para vencer o orgulho, é preciso do perdão. E aí, nesse exato momento, pouco importa quem está com a razão. Perdão não é sobre ter razão. Ou vocês não acham que Jesus estava com a razão na cruz? E o que ele fez? Na cruz, ele tinha a razão, ele perdoou a todos aqueles que estavam zombando dele. Outro cuidado que a gente tem que ter é que às vezes a gente passa por situações de injustiça, situações difíceis, sei lá, não quero entrar em mérito de nada, cada um sabe os problemas que estão passando aqui. E aí a gente tem bons amigos, em tese, que eles chegam para a gente e falam: você não merece passar por essa situação. Você não merece fazer isso, você não merece que isso aconteça com você, você não merece todas essas coisas. E aí o cara fala assim: eu se fosse você eu abandonava tudo. Eu vou te falar uma coisa. Esses caras nunca foram amigos de ninguém. O que esses caras estão fazendo, eles estão sendo um instrumento para você descer da sua cruz. Queria terminar deixando uma mensagem que os pregos na cruz não seriam suficientes para prender Jesus. Nem mesmo para matá-lo ali, nada daquilo era suficiente para matar Jesus. O que prendeu Jesus e o que matou Jesus, na verdade, foi o amor pela humanidade que ele tem. Foi o amor que fez ele morrer voluntariamente por nós. Eu vou mais além. Os pregos na cruz, eles não são suficientes nem para segurar a gente na cruz. Eu olhando para a minha vida, eu contei um pouco de vocês, eu desço da minha cruz todos os dias. Eu não quero mais isso para a minha vida. Essa semana foi uma semana em que eu olhei e falei assim: cara, eu não posso mais fazer isso. Muitas são as coisas que fazem a gente descer da cruz. Muitas e muitas. Mas o que prende a gente na cruz são só 3. Que é negar-se a si mesmo, seguir a Cristo e perder as coisas do mundo. Toda vez que a gente passa por essas coisas, a gente fica cada vez mais preso na nossa cruz. E embora na cruz a gente não consegue fazer nada, porque a gente está preso, é ótimo. Porque é então quando Deus realiza tudo em nós. Amém? Baixe sua cabeça, eu quero orar. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado porque a sua palavra é esclarecedora e a gente luta contra a sua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos indica o caminho e mesmo assim o nosso coração quer seguir outro caminho. Pai, perdoa todas as vezes em que a gente não te seguiu, em que a gente quebrou a cara e a gente volta pedindo perdão, Pai. E o Senhor está sempre de braços abertos. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço porque em todas as voltas que a vida dá, todos os dias em que a gente se afasta de Ti, o Senhor está sempre de braços abertos para nos esperar, Pai. Pai amado, eu quero te pedir, nos ajude para que a gente possa ficar na nossa cruz, Pai. Nos ajude para que a gente entenda o real significado da cruz, Pai. Não é uma penitência, não é um fardo, que o real significado da cruz é estar sempre ao seu lado, Pai. Que a gente possa te seguir, que a gente possa entender que a escolha da crucificação foi sua por amor a nós, Pai. E que a gente possa replicar isso mundo afora. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.